Bom dia, irmãos. Essa é a nossa quarta EBD nesse período de quarentena. Eu sei que vocês estão ansiosos para virem à casa do Senhor. Está todo mundo aí no Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai aqui online. Então a você, irmão, amigo, que está nos ouvindo, muito bom dia. Que essa EBD seja restauradora e edificadora na sua vida. Deus te abençoe. Mateus, no capítulo 28, nos diz: ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria vieram ver o sepulcro. E eis que houve grande terremoto, pois o anjo do Senhor, descendo do céu e aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O seu aspecto era como do relâmpago e a sua roupa alva como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse-lhes: não temais, sei que estáis procurando Jesus, o crucificado. Ele está aqui, pois ressuscitou. É por isso que nesse dia nós, todos juntos, celebramos aquele que venceu a morte e vive para sempre.
Bom dia, nós estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, online, você aí na sua casa e nós aqui na igreja. Nesses dias de confinamento, a gente continua servindo a Deus, a gente continua louvando e bendizendo ao Senhor. E hoje eu quero falar sobre um tema que é muito pensado nesses dias, que é falar sobre a cruz de Cristo. Eu quero pensar um pouquinho sobre alguns aspectos da cruz na minha vida, na sua vida. Em Lucas, no capítulo 24, Lucas no capítulo 23, o versículo 26, a partir dele diz assim: Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. A cena da crucificação. Jesus havia apanhado muito, um julgamento todo irregular. Jesus estava cansado de uma noite sem nenhum descanso. De repente, ele ainda tem que, como condenado, carregar a sua própria cruz. E é interessante que a cruz é símbolo de maldição. A palavra de Deus é clara: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se torna maldito por mim e por você, porque ele recebe a nossa maldição para nos dar a bênção da sua salvação. E eu quero tratar de três aspectos interessantes da cruz em relação a três personagens bíblicos e que têm tudo a ver com a gente. Primeiro é o que a cruz significa para Judas. Judas, ele causou a cruz de Cristo. Ele traiu o Senhor vendendo e levando direto para a cruz. Então, para Judas, a cruz é a consequência de um pecado. É a consequência de uma vida que não se volta para Deus. Judas causa a cruz de Cristo. Andou com Jesus, esteve tão perto de Jesus, mas o que ele consegue fazer é causar a cruz de Cristo. O outro personagem é Barrabás. Barrabás escapou da cruz. Pilatos coloca Jesus e Barrabás e pergunta para a multidão: quem vocês querem que eu solte? Ora, Barrabás era um homem mau, era um homem que merecia a cruz, mas agora ele tem uma possibilidade de escapar da cruz. Ele está ao lado de Jesus e a multidão ensaiada grita: soltem Barrabás. E que farei de Jesus? E eles dizem: crucifica-o. Então Barrabás consegue, no último momento, escapar da cruz. Ele é livre da cruz, porque ele está ao lado de Jesus. E o terceiro personagem é Simão, que a gente acabou de ler. Um homem que vem do campo e, de repente, os soldados dizem: carregue a cruz de Jesus. Por Jesus não conseguir levar a sua cruz, de tão cansado que estava, Simão é chamado, é convocado para carregar a cruz. Vejam só então: Judas causou a cruz, Barrabás escapou da cruz e Simão carregou a cruz. Mas veja que interessante, nós nos identificamos com Judas, porque assim como Judas, nós causamos a cruz de Cristo e temos causado a cruz de Cristo. Igual a Judas, nós causamos essa dor enorme em Cristo. Por quê? Porque ele veio buscar e salvar o perdido. Houve cruz porque houve pecado. Houve crucificação porque eu pequei, porque você pecou. Então, Judas nos representa. Por mais que a gente queira fugir da realidade de Judas, nós estamos todos identificados com Judas, porque nós causamos a cruz de Cristo. É por nós que ele vem, é por pecadores iguais a nós que Jesus vem e morre. Então nós somos sim causadores da cruz. Ao nos afastarmos de Deus, ao vivermos em pecado, nós causamos a cruz de Cristo. Não adianta querermos ser melhores que Judas, nós somos sim causadores da cruz de Cristo. Se discute muito quem matou Jesus. Foram os romanos? Ah não, foram os judeus?
Ora, Jesus foi entregue pelo propósito eterno de Deus, por causa do nosso pecado, por causa de mim e por causa de você. Então nós nos identificamos com Judas, porque nós causamos a cruz de Cristo por causa do nosso pecado. Mas assim como Barrabás, nós escapamos da cruz por causa de Jesus, que morre em nosso lugar. Era Barrabás quem tinha que morrer, mas Cristo é escolhido para morrer. Se Barrabás morresse na cruz, nada aconteceria. Um homem mau que recebe a justa punição. Mas porque foi Jesus quem morreu no lugar de Barrabás, então a nossa redenção é possível, a nossa salvação é possível. Assim como Barrabás, nós escapamos da condenação da morte, nós escapamos da dor, dos efeitos da morte, porque Jesus morreu em nosso lugar. Assim como Barrabás, nós merecíamos morrer, mas Cristo morre a nossa morte. Assim como Barrabás, nós, na última hora, somos livres da cruz, porque Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar. Jesus é o substituto. E é interessante que, num jogo de futebol, o substituto, reserva, ele sempre é inferior ao titular. Aqui é o contrário. Aqui nós somos os titulares da cruz. Mas quem nos substitui é bem melhor do que nós, é Cristo. Então Cristo morre em nosso lugar. E assim como Barrabás, nós fugimos, nos livramos da cruz. E assim como Simão, que é chamado pelos soldados para carregar a cruz de Jesus, nós somos chamados por Jesus para carregarmos a nossa própria cruz. Em Lucas 9, 23, Jesus diz: se vocês querem me seguir, neguem-se a si mesmos, dia a dia tomem a sua cruz e sigam-me. Então nós somos chamados, iguais a Simão, a carregarmos a nossa cruz, a vivermos uma vida de glorificação a Deus. E é bom lembrar que carregar a cruz, que Jesus diz aqui, não é viver um momento difícil como esse do coronavírus, não é enfrentar uma doença, não é enfrentar uma invalidez, não é perder alguém que amamos. A cruz não são os problemas, as vicissitudes da vida, não. A cruz é o projeto de Deus para a nossa vida. Às vezes esse projeto pode ser leve, às vezes pode ser doloroso, às vezes esse projeto pode ser a própria morte. Mas nós somos chamados a carregarmos a nossa cruz. Você quer me seguir? Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então Judas causou a cruz de Jesus pelo seu pecado, pela sua ambição, pelo seu erro. Barrabás escapou da cruz, porque Jesus é escolhido para morrer em seu lugar. E Simão é chamado para carregar a cruz de Jesus. E nós, assim como Judas, causamos a morte de Cristo, porque Ele veio buscar e salvar os perdidos, Ele veio buscar e salvar cada um de nós. Assim como Barrabás, nós escapamos da cruz, porque Cristo vem morrer em nosso lugar. Ele é a oferta de propiciação pelos nossos pecados, ou seja, é aquela oferta para acalmar a ira de Deus, para nos tornar aceitáveis diante de Deus. E como Simão, nós somos convocados a carregarmos a nossa cruz. Mas vamos andar um pouquinho, porque a cruz é importante. E Gálatas 6,14, Paulo diz: quanto a mim, jamais me gloriarei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual eu estou morto fisicamente para o mundo, e o mundo está morto para mim. E ainda Paulo diz que a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como é maravilhosa a mensagem da cruz. Como é bom podermos olhar para a cruz e lembrarmos dessa realidade. Olharmos para a cruz e lembrarmos que nela Jesus se tornou maldito por nós. Jesus levou nossos pecados. Jesus pagou o preço de tudo que fizemos de errado. E que nós causamos a cruz como Judas, nós escapamos da cruz como Barrabás,
e nós somos chamados a carregar a nossa cruz como Simão. Mas Lucas ainda no capítulo 24, versículo 5, nós temos algo maravilhoso, é quando as mulheres vão ao sepulcro, Jesus morreu, Jesus está enterrado, e elas vão visitar, e no versículo 5 do capítulo 24, diz que os anjos dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ah, meus irmãos, se há uma glória na cruz, há uma glória muito maior no túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Nós não precisamos mais peregrinar até Jerusalém para olhar um túmulo vazio. Nós não precisamos mais andar procurando Jesus em lugares sagrados. Sabe por quê? Porque a ressurreição e depois a ascensão de Jesus faz com que ele seja, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo, onipresente. Ele está em todos os lugares, ele está no nosso coração. Jesus está vivo. Que realidade maravilhosa! Esse fato revolucionou a história, revolucionou a minha vida, revolucionou a tua vida e pode revolucionar a vida de todas as pessoas. Porque a ressurreição de Cristo é um fator que gera vida, gera transformação. Jesus ressuscitou. Domingo cedinho, as mulheres constataram essa realidade. Jesus está vivo. Que glória, que coisa grandiosa para celebrarmos hoje. Cristo morreu por nós. Cristo enfrentou a cruz por nós, mas Cristo ressuscitou para nos garantir o direito de vida eterna. Aquela vida que nós perdemos lá no Éden, quando nossos pais pecaram, Adão e Eva. Jesus agora recupera. Com Adão nós aprendemos a pecar. Com Adão nós aprendemos a andar distantes de Deus, mas com Jesus nós aprendemos a amar a Deus, a vivermos uma vida diferente, e Jesus é então o caminho que nos leva para o céu. Vamos celebrar sim a ressurreição de Cristo. Sabe por quê? Porque Ele voltará em glória para nos levar, para estarmos juntos com Ele para sempre no céu. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te sustente.
Bem, agora a gente vai ter um momento bem especial, que é um momento para as crianças. Crianças, né? E a gente quer ser sempre criança para não perder esse momento. Nossos irmãos da APEC têm uma participação muito especial. Olá, crianças! Então, eu estou aqui para contar para vocês uma história maravilhosa, a história da Páscoa. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: quando você pensa na palavra Páscoa, o que vem na sua mente? Será que você pensa em chocolate, presentes, coelhinhos? Mas, infelizmente, é isso que muitas pessoas pensam. Pensam em ovo de chocolate, coelhinhos e outras coisas que não tem nada a ver com a Páscoa. Mas hoje eu quero mostrar para vocês qual é o sentido da verdadeira Páscoa. Como foi que tudo começou? Na verdade, crianças, a festa da Páscoa foi ordenada pelo nosso Deus e é uma festa dos judeus. Como foi que tudo começou? Bem, tudo começou quando o povo de Deus estava sendo escravo lá no Egito. Por mais de 400 anos, o povo de Deus estava sendo escravo lá no Egito do perverso faraó. Que coisa triste, crianças. Um escravo, ele não tem direito a nada. Imagine ser açoitado, trabalhando o dia inteiro naquele sol quente. Mas naqueles dias, o povo clamou ao Senhor. Quando diz que o povo clamou ao Senhor, o povo pediu ajuda de Deus. É o que diz aqui na palavra do Senhor, aqui no livro de Êxodo. Diz o seguinte: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Quando diz assim que Deus atentou para a condição do seu povo, quer dizer que Deus se importou com o que estava acontecendo com eles. Deus viu a sua aflição, sabe por quê? Porque Deus amava o seu povo. E crianças, Deus também te ama. Deus te ama tanto que está preparando um lindo lugar para você lá no céu. O céu é uma cidade toda de ouro. É um lugar maravilhoso. E esse Deus que está lá no céu, Ele te ama muito. A Bíblia diz aqui lá em Jeremias: com amor eterno eu te amei. Amor eterno quer dizer que é um amor que nunca vai acabar. Esse Deus tão grande, o Criador de todas as coisas, que te criou, criou a tia Darlene, criou o seu povo, Ele te ama muito. E esse Deus, Ele é santo, Ele é perfeito. E mesmo sendo tão santo, tão perfeito, Ele te ama e amava o seu povo também. Por isso que atentou para a sua condição. Sabe o que foi que Deus fez? Deus escolheu um homem chamado Moisés. E Deus disse: Moisés, você vai libertar o meu povo lá no Egito. Mas Moisés no início, ele não queria não. Ele disse: mas eu não sei falar, eu não sei como é que vai ser. Ó, Senhor, mande outra pessoa. Mas o Senhor disse para ele: por acaso não fui eu que te criei, que fiz a tua boca, a tua língua? Então vai, eu vou mandar também Arão, o teu irmão. Então ele foi. Sabe, crianças, quando chegou lá no Egito, quando ele foi falar com aquele rei, o rei faraó perverso, ele não deu muita atenção não. Na verdade, ele não deu um pingo de atenção. Olha só o que diz a palavra de Deus. Olha só o que foi que ele disse. Respondeu o faraó: quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Quem é esse Senhor? Olha só como ele estava falando com Deus, o Criador de todas as coisas. Realmente, ele era um rei muito perverso. Ele era pecador. Assim como você e eu somos pecadores, crianças.
Eu e você já nascemos no pecado. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que eu faço, que eu digo, que eu penso, que não agrada a Deus. Quando você mente, quando você diz palavras feias, vai batendo o pé, né? Contra os seus pais, isso é pecado. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte. O salário é a recompensa. Olha, o seu pecado, o meu pecado, é sempre contra o nosso Deus. Por isso precisa ser castigado. E o castigo do pecado é ficar longe de Deus para sempre. Que terrível é o pecado. Eu e você somos pecadores. Aquele rei também era pecador, perverso. Ele não deixou o povo ir. E sabe o que foi que Deus fez? Deus mandou 10 pragas. Pragas quer dizer maldições. E a primeira praga que Deus mandou foi sangue. Sangue nos rios. E tudo ali no Egito havia sangue. Depois Deus mandou rãs, piolhos. Deus mandou também moscas, peste nos animais. E Faraó não deixava o povo ir. Deus mandou úlceras, que é tumores no corpo. Deus mandou chuva de pedras, gafanhotos, trevas, escuridão. E Deus anunciou a 10ª praga. A 10ª praga, crianças, seria terrível. Seria a morte de todos os primogênitos. Ou seja, o filho mais velho teria que morrer. Até os animais também, os primogênitos dos animais iriam morrer. Seria uma noite dolorosa. Todos os filhos primogênitos e todos os animais do Egito morreriam. Mas sabe, em cada família ali de Israel, morreria apenas um cordeirinho. Em cada família, um cordeirinho. Então Deus deu as instruções para Moisés. Deus disse então que cada família deveria pegar um cordeiro sem defeito, macho, de 1 ano, certo? E não podia ter a patinha quebrada, não podia ter nenhuma mancha, tinha que ser perfeito. E Deus disse, olha, cada família então vai matar o seu cordeirinho perfeito e vai pegar o sangue, colocar nos umbrais das portas. E naquela noite, quando o anjo passasse a casa que tivesse sangue, o filho primogênito não iria morrer. Então o povo obedeceu. O povo então, cada família pegou o seu cordeirinho e olha, tinha que também comer aquele cordeiro assado em família. O cordeiro, então, tinha que comer também pães asmos, quer dizer, sem fermentos, e ervas amargas, porque naquela noite, olha, o anjo iria passar e naquela casa que tivesse sangue, não iria morrer o filho mais velho, e Deus também iria libertar o seu povo da escravidão do Egito. Então, a Páscoa aqui significa passar por cima. O anjo passou por cima da casa que tinha sangue. E naquela noite, então, Deus libertou o seu povo lá do Egito. Que coisa maravilhosa, crianças. Mas sabe de uma coisa? Aquele sangue ali que eles colocaram e aquele cordeiro estava representando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o Filho perfeito de Deus. Jesus que nunca pecou, que nunca fez nada de errado, derramou seu precioso sangue. A Bíblia diz, e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Então, homens maus pregaram o Senhor Jesus naquela cruz, colocaram prego nas suas mãos, nos seus pés, uma coroa de espinho, zombava de Jesus dizendo, olha, se tu és o Cristo, desce dessa cruz. Jesus, ele tomou
tomou ali o meu castigo e o seu castigo naquela cruz. Ele sofreu de boa vontade por mim e por você. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó, crianças, ele sofreu, ele derramou o seu sangue por você. Mas a boa notícia é que Jesus não ficou morto para sempre. Ele ressuscitou. Ressuscitar significa viver de novo. O Cordeiro de Deus está vivo. Ele não está aqui, como o anjo falou. Jesus, ele venceu a morte. Ele não está pregado numa cruz. Ele ressuscitou. Ele está vivo. E sabe onde é que Jesus está agora? No céu. E ele tem o poder de perdoar os seus pecados, crianças. Jesus quer perdoar os seus pecados. Hoje, nós não comemoramos a Páscoa matando o cordeiro, não. Porque o único sacrifício, né? O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que veio a este mundo. Então ele fez o único sacrifício perfeito. E sabe que nós comemoramos hoje a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Porque ele está vivo. E quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, ele também comemorou com seus discípulos. E sabe, criança, se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, agradeça. Agradeça pela Páscoa, que é a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Agradeça porque o Cordeiro de Deus, ele te salvou, ele está vivo e ele tem o poder de te ajudar a fazer o que é correto. Sabe outra coisa que você pode fazer também? Você pode falar de Jesus para os seus amigos. Seus amigos que não conhecem o Jesus, eles precisam conhecer o Cordeiro de Deus. Então nessa Páscoa, você pode contar, você não pode sair de casa, mas você pode falar, de repente, com alguém, ligar para um amiguinho e dizer, olha, Jesus, ele morreu por você e ele está vivo. Mas pode ser que você esteja aí na sua casa e nunca recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Você viu que você tem pecado, que você faz coisas erradas, mas você viu também que Jesus, ele derramou o seu sangue precioso por você. E sabe quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador, o seu coração fica limpo de todo o pecado. Jesus, ele quer perdoar você. A palavra do Senhor diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invocar é clamar. Você quer ser salvo do seu pecado? Vamos orar ao nosso Deus nesse momento. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque Jesus veio a esse mundo morrer pelos meus pecados, pelos pecados das crianças que estão ouvindo essa mensagem também. Eu quero te pedir, Senhor, que nos ajude a proclamar as boas novas de salvação para os nossos amigos. Obrigada pela Páscoa, porque Jesus está vivo. Abençoe, Senhor, cada criança que está ouvindo essa mensagem. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando ao final dessa EBD e eu quero orar com você, quero orar com a sua família, te desejando um domingo abençoado e uma semana abençoada. Aproveite esse dia para conhecer melhor a Deus, a você e a sua família. Vamos orar. Senhor, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra ministrada, pelos cânticos. Aceita, Senhor, o nosso culto, nós te oferecemos de todo o coração. Guarda o Teu povo na Tua paz, em nome de Jesus. Amém.